que ele vive. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Lucas e você está no canal Jesus Palavra da Vida. Louva a Deus por mais esta oportunidade que assim Ele nos concede de podermos estar examinando as Escrituras, compartilhando uma palavra diretamente ao meu coração e ao teu coração. Como de costume, você que não é inscrito, eu peço que se inscreva. Você que já é inscrito, curta este vídeo, comente, compartilhe com seus familiares, com seus amigos. E assim juntos nós estaremos alcançando o maior número de pessoas possíveis, evangelizando com este evangelho puro e genuíno que assim Jesus nos deixou. O ID é para nós. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós usamos todas as plataformas para anunciar que Jesus Cristo está voltando. Seja na rua, seja na praça, seja no presídio, seja na igreja, seja no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter, seja onde for. Nós estamos espalhando a mensagem que um dia Cristo voltará e o que há de vir virá e não tardará. Amém, meu irmão? Você que não acompanhou a primeira aula, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Na primeira aula, nós iniciamos um estudo muito importante, um tema muito importante sobre escatologia. E nesta segunda aula, este segundo vídeo, nós estaremos falando acerca dos sinais que antecedem a volta de Cristo. Um tema muito importante, um tema muito gostoso de assim nós estarmos nos aprofundando, que cria algo nos nossos corações, uma chama acesa, de saber que as coisas estão se cumprindo, os tempos estão se cumprindo, as estações estão, tudo que assim Jesus nos falou, através e nos deixou através da sua palavra, está se cumprindo. Então eu te convido a ter no teu coração ministrado uma palavra através do Espírito Santo de Deus, e assim os nossos conhecimentos, o meu conhecimento, o teu conhecimento, será agregado pelo maior professor de todo mundo, o maior professor de todos os tempos, que ele se chama Espírito Santo de Deus, o que revela as coisas de Cristo, o que revela a obra de Cristo. Assim ele é o nosso amigo, Espírito Santo. Vem para o vídeo. Quero estar compartilhando um texto contigo que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, um texto bíblico muito conhecido. Capítulo 24 e o versículo 3 em diante. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, ou seja, necessário, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Nós temos um objetivo específico desta lição. O objetivo é mostrar os sinais que antecedem a volta de Cristo, que possamos estar atentos. Conforme nós falamos na introdução do vídeo, Jesus não comentou sobre as datas, Jesus não estipulou tal dia, tal hora, não. Mas ele assim nos deixou a sua palavra. Ele nos deixou a oportunidade de nós nos aprofundarmos na sua santa e bendita e poderosa palavra, para que nós não venhamos a ser pegos de surpresa, que nós não venhamos ser pegos desapercebidos,
E é por isso que neste vídeo nós estaremos nos aprofundando acerca dos sinais, ponto a ponto. Assim Deus estará ministrando o nosso coração através do Santo Espírito. E assim eu tenho certeza que ao término desta lição, ao término deste vídeo, nós estaremos ainda mais percebidos, ainda mais, aleluia, atentos aos sinais que estão na nossa volta, nos cercando. Por mais que muitas pessoas não creem na volta de Jesus, o próprio Jesus assim nos disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E quando nós nos aprofundamos, adentramos aos sinais, nós vimos a Bíblia também nos dizendo que o Senhor Jesus vai voltar para buscar todos aqueles que amam a sua vinda. Mas é exatamente por isso que nós não podemos ser confundidos, é exatamente por isso que nós estaremos nos aprofundando no estudo da palavra, para nós não confundirmos o arrebatamento da igreja com a vinda em glória, onde todo olho verá. Então são assuntos distintos, aonde também nós estaremos falando sobre o juízo contra todos os ímpios, que depois eu vou estar colocando na descrição as referências bíblicas, que assim a palavra de Deus nos diz acerca do julgamento dos ímpios, aqueles que não se dobrarem ao poder de Cristo, aqueles que não reconhecerem a Ele como o único suficiente Salvador. Então está muito interessante e Deus vai dar graça. E eu tenho certeza que ministrará nos nossos corações. Nós temos o primeiro sinal, que são os falsos cristos, os falsos mestres, falsos profetas. Eu já fiz um vídeo um tempo atrás, eu também vou deixar na descrição, para você que não acompanhou, você possa assistir, sobre os sinais do fim. Muito interessante também. Jesus assim nos precaveu, assim nos orientou, que nos últimos dias muitos falsos mestres, muitos falsos profetas estariam aparecendo. E quando nós olhamos nos 10 anos, 20 anos atrás, nós retrocedemos e nós olhamos o cenário atual, nunca houve um período de tantos falsos mestres, nunca houve um período de tantos falsos profetas. Hoje, se nós abrirmos a nossa rede social, o Facebook, tem ali o fulano do monte, o irmão do azeite, o fulano do fogo, pessoas que extrapolam a capacidade, pessoas que perderam a noção. Aí que eu pergunto, irmão, e aí vem algo no meu coração intrigando. Esse vídeo não é para falar mal de ninguém, é para nós estudarmos, mas nós não podemos pular do assunto, nós não podemos cortar a volta. A palavra, ela é uma só, a verdade é uma só. Eu vejo estas lives ali, ao vivo, mais de 5.000 pessoas. Aí tá o camarada filmando a mão com azeite. Vai compartilhando aí, vai deixando o teu like. Cada vez que tu compartilha, aparece teu nome aqui, eu revelo. O que mais me intriga são as pessoas que ainda são coniventes, compartilham, comentam. Revelações fraudulentas, Deus não tem parte com isso. Só que o povo está sendo enganado porque falta examinar as escrituras. O povo perece por falta de conhecimento. O povo é usado como massa de manobra porque falta alicerce na palavra. Então nós estamos vivendo este tempo de falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos também, que assim nós já estudamos, mas eu torno a falar de novo. Pessoas que se intitulam Cristo. Eu sou o Filho de Deus, eu sou Cristo, que estou caminhando de novo no mundo. Que isso, gente? Nós não podemos nos enganar. Nós temos um guia, um GPS chamado Bíblia Sagrada. Então que nós possamos estar atentos aos sinais, para não ser enganados por falsas doutrinas, pessoas que estão se apropriando, deturpando a palavra em benefício próprio. Então, que nós possamos estar vigiando, porque os falsos profetas estão aí, os falsos mestres, os falsos cristos estão aí para enganarem a muitos. E o pior é que muitos estão sendo enganados. Nós temos um segundo ponto, que assim a Bíblia nos diz:
Paulo, quando ele escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e o versículo 3, que nos diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia. Esse é o primeiro sinal. Aqui eu separei. O que significa apostasia? Apostasia significa desvio, afastamento, quer dizer abandono premeditado e consciente da fé cristã. Ou seja, apostatar, deixar o seu primeiro amor, deixar os princípios que outrora eram fundamentais. Agora para mim já não faz mais tanto, não faz mais questão. Para mim já não é tão mais importante. Antes eu tinha uma oração fervorosa, antes eu tinha uma vida de consagração, antes eu tinha uma vida na presença de Deus, mas agora para mim já não é mais tão importante. Isto é apostasia. E Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, ele assim nos deu dois sinais que estão muito evidentes. O primeiro, apostasia. Já faz muito tempo que nós estamos envolvidos em uma apostasia sem tamanho, sem medida. Se nós formos olhar, meus irmãos, a apostasia está impregnada dentro dos nossos tempos. Pessoas com muitos anos de caminhada com Cristo estão apostatando da fé, estão ficando resfriada, gelada, perderam a vontade, a dedicação de prestar um culto racional a Deus e estão sim esfriando, congelando a sua espiritualidade. E o segundo sinal que Paulo assim escreveu é que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Nós sabemos que Paulo está falando sobre o anticristo. Então, está muito próximo a volta de Cristo. Está muito perto, porque os sinais estão assim nos acompanhando, os sinais estão evidentes. E o maior sinal é a apostasia. Então nós estamos aguardando o que, meus amados? Apenas a revelação do anticristo, o aparecimento, o surgimento deste homem iníquo, homem de iniquidade, filho do pecado. Então que nós possamos estar atentos. Paulo também nos escreve sobre a apostasia. Ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Dando ouvidos à doutrina de demônios, seguindo fábulas, seguindo contos, deixando a sã doutrina, deixando a palavra. Aí vem a apostasia do homem, quando ele deixa de se alimentar desta palavra, quando ele deixa de absorver os nutrientes da palavra de Deus, ele começa a apostatar. É como uma pessoa que fica muito tempo sem comer alimento físico, ela começa a ficar definhando, ela começa a perder as suas forças, vão se esvaindo. Assim é nós, quando nós deixamos de ler esta palavra, quando nós deixamos de nos alimentar, nós vamos ficando doentes. E assim, quando nós olhamos para esta mesma palavra, nós vimos lá atrás, na antiguidade, o povo de Israel deixando o Deus vivo, deixando de lado, apostatando do amor, apostatando da palavra, apostatando da sua fé, se vendendo a ídolos, se rendendo a coisas que não tinham nada a ver com a palavra. E ali nós vimos Deus os castigando. Deus assim, deixando bem claro que eles tinham livre-arbítrio. Eles tinham a oportunidade de escolher não seguir mais a Deus, mas eles também tinham que ser responsáveis pelas consequências. Quando nós deixamos a proteção de Deus, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Quando nós deixamos, nós nos afastamos de Deus, nós estamos dizendo para Ele: ei, eu não preciso de Ti, eu caminho sozinho, eu vou bem sozinho. E aí não é a mão dele apertando, são as nossas consequências que assim geram estas coisas que passamos. Eu não sei qual é o momento que você está, eu não sei o que você tem passado, mas eu te dou um conselho neste momento: não deixe a proteção de Deus. Fique sempre debaixo da sua mão poderosa, que Ele tem cuidado de ti, cuidado da tua casa. Nós temos um terceiro ponto: doutrina de demônios. Estes falsos profetas, estes falsos mestres são uma ameaça
para a nossa atualidade, para os nossos tempos. Porque muitas pessoas estão sendo seduzidas, muitas pessoas estão sendo alcançadas por este falso ensino. E aqui eu separei quais são esses falsos ensinos que deturpam a Escritura Sagrada e acabam levando, induzindo muitos ao erro. Confissão positiva, teologia da prosperidade, e aqui é a maior atrocidade que existe, culto aos anjos. Tem igrejas por aí, irmão, que não pode nem sentar nos bancos. Se tu sentar, vem um obreiro e diz: ei, fulano, não senta aí, porque aí é o lugar dos anjos. O que é isso, irmão? Saindo da realidade. Se nós olharmos na palavra de Deus, anjo não aceita ser adorado, anjo não aceita receber culto, adoração. Então, quando pessoas deturpam e levam o evangelho a esse extremo, e reduzem o evangelho a pó fazendo isso, eles estão mostrando que não entendem nada de palavra. Eles estão mostrando que dentro da vida deles existem doutrina de demônios, espíritos enganadores que estão operando na vida deles, porque assim eles dão legalidade para demônios operarem através deles. E aí eles se intitulam pessoas de Deus, mas escapa pela tua vida, meu amado, escapa pela tua vida, minha irmã. Sai destas doutrinas erradas, sai destas doutrinas de demônios, sai destas pessoas que não têm nada a ver com eternidade, não tem compromisso algum com a tua alma. Mas siga a palavra de Cristo, siga a palavra de Deus, esteja atento. Estes homens que se intitulam homens de Deus e têm doutrina de demônios, eles procuram presas fáceis, eles procuram pessoas que têm problemas emocionais, pessoas que têm uma vida fraca, uma vida espiritual fraca, pessoas que não se alimentam da palavra, aí se tornam presas fáceis para esses enganadores fazer uso, se apropriar destas pessoas. Então escapa pela tua vida. Esteja atento, medite na palavra dia e noite, noite e dia, e não seja enganado por estes lobos devoradores. Estas pessoas, elas têm tanto controle sobre as coisas que estão acontecendo, sobre essas falsas doutrinas, porque muitos que se dizem crentes já estão embarcando nestas aventuras espirituais, se assim nós podemos chamar, estão embarcando nestas fábulas, estão deixando aquilo que a palavra nos diz. E hoje nós temos pessoas intituladas crentes, entre aspas, pessoas que carregam uma Bíblia e se denominam cristãs. Elas já estão pegando e já estão defendendo o aborto, já estão defendendo a homossexualidade, já estão defendendo a disfunção familiar, os padrões de família. Estão distorcendo e já estão aceitando estas coisas, porque deixaram a sã doutrina, deixaram a palavra de Deus e estão se dobrando aos padrões do mundo. Nós não fomos gerados para nos dobrar aos padrões do mundo. Nós não fomos projetados para seguir aquilo que o homem quer, aquilo que o homem estipula. As leis estão sendo adaptadas para melhor assim o homem possa introduzir essas imundícias que eles estão introduzindo, esses conselhos, estas opiniões que distorcem a palavra de Deus. Então que nós possamos fugir destas coisas, fugir da aparência do mal. E nós só entendemos o que é mal aprofundando na palavra. Nós temos também esse evangelho do entretenimento. É isso que essas pessoas estão promovendo. Elas querem proporcionar uma sensação de bem-estar. Elas querem que você entre por este caminho. Eles trazem um entretenimento para você, mas não exige que você tenha uma vida piedosa, uma vida de santificação, uma vida espiritual com Deus, uma vida de compromisso. Elas vendem um produto chamado entretenimento, aonde você tem que se sentir feliz, aonde você vai num culto, não é para expor as suas misérias, não é para expor que você é um pecador. Você é atraído a estes picadeiros aonde não tem pregadores, aonde não tem pastores, mas sim palhaços do evangelho, que só fazem piada.
Aonde o povo só dá risada, fica sem entendimento, você não absorve nada. Eles trazem entretenimento para você, você se alegra, dá risada, mas a sua alma está deixando de ser alimentada. Você alimenta as suas emoções, alimenta a sua carne. Mas naquele lugar é tão bom de ir, eu me sinto tão bem, tem entretenimento, a gente dá risada, mas não mostram para você que existem apenas dois caminhos. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, e não passa disso, não existe um meio termo. Então fuja destes lugares, aonde estão levando muitas pessoas à perdição, dentro das igrejas, entretenimento, shows de artistas gospels, fulano de tal que faz um seminário, faz uma palavra, mas é só risada. Fuja destas coisas e assim se concentre, atente à voz do Espírito Santo, medite nesta palavra, que esta palavra é o que vai gerar em você a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nós temos um quarto ponto, perseguição aos crentes. Não é segredo para ninguém que a história assim nos conta, que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, foi muito perseguida, pessoas eram torturadas, Nero incendiava os crentes vivos para iluminar o seu jardim, mães perdiam seus filhos na arena, pessoas eram jogadas para ser devoradas pelos leões, e atrocidades aconteceram que a história assim nos conta. O livro dos mártires, a história assim narra este cenário de crentes perseguidos. Mas quando nós trazemos para os sinais atuais, nós sabemos que muitos crentes ainda estão perdendo as suas vidas. Muitas pessoas que pregam a palavra de Deus, que saem da sua terra natal para pregar a palavra, evangelizar as outras nações. Muitos países fechados ao evangelho, como Coreia do Norte e outros países onde o Estado Islâmico opera, onde existe um regime totalitário, um regime comunista, onde o evangelho não entra. Pessoas continuam perdendo as suas vidas, pessoas continuam morrendo, mas por amor a esta palavra. E assim os sinais estão evidentes, pessoas estão sendo ainda perseguidas por expressarem a sua crença, por expressarem a sua fé. E aqui eu separei algo muito importante que eu quero estar compartilhando contigo. Segundo a missão Portas Abertas, que trabalha com a igreja perseguida, recentemente na Síria, dezenas de cristãos foram sequestrados por combatentes do Estado Islâmico. Então os crentes ainda estão passando por estas perseguições, os crentes ainda continuam perdendo a sua vida, mas Jesus assim disse: aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á, e uma coroa de glória está reservada a estes irmãos, que assim deixaram de existir aqui, neste plano terreno, mas já estão à eternidade com Cristo. Que Deus abençoe, e esta coragem seja criada em nós, de não nos calarmos, aproveitar a liberdade que o nosso país, o Brasil, é um país laico, onde nós temos uma liberdade religiosa de expressar a nossa religião, que nós possamos usar esta liberdade propagando que Jesus quer salvar a todos, que Jesus está voltando para arrebatar os salvos, para buscar a sua igreja, que Jesus tem uma transformação de vida para o homem, para a mulher, de vida complicada, de vida destruída. Jesus quer restaurar. Temos um ponto que também Jesus assim nos deixou bem claro, sobre os sinais nos céus na vinda de Cristo. Quando aqui Jesus alertou, ele disse que a sua vinda haveria muitos sinais. Seriam grandes terremotos, fomes, pestilências, coisas espantosas e grandes sinais do céu. E aqui eu entro numa parte muito importante. Quando Lucas assim escreve no capítulo 21 e o versículo 11, ele nos diz: e grandes sinais do céu, não no céu. Já vi muitas pessoas indo por um caminho que não dá para entender. Se a Bíblia está nos dizendo, nós pregamos, nós cremos, mas nós não podemos especular, nós não podemos criar
coisas das nossas cabeças. Então a Bíblia está dizendo não no céu, mas do céu. Nós não sabemos quais sinais são esses. Nós não sabemos o que pode acontecer. Quando nós adentramos ao campo da especulação, nós temos um projeto chamado Blue Beam. Se você tiver interesse nesse assunto, procura aí no YouTube, projeto Blue Beam. São sinais que serão feitos em hologramas no céu, onde divindades aparecerão, pessoas que seguem a Buda. Buda vai aparecer no céu através desse projeto de holograma, dizendo que ele é o caminho, que todas as religiões levam a Deus. Assim acontecerá com Maomé, assim acontecerá com todas as denominações. Hologramas serão projetados no céu e assim estarão confundindo pessoas. Podemos assim entender também como o avanço da tecnologia, o homem usando a tecnologia para enganar o seu semelhante. Mas passando da Bíblia é especulação, e nós não nos atrevemos e não podemos nos meter naquilo que não é da nossa alçada. O que é revelado é para nós, o que é oculto é em oculto. A única certeza que Cristo nos deixou, que estes sinais serão espantosos, muitos se espantarão. Muitos se espantarão. Jesus, ele está falando dos sinais, não das datas. Não há uma data estipulada, somente o Pai sabe, e cabe a nós estarmos atentos aos sinais, cabe a nós estarmos ligados, glória a Deus, atentos aos sinais, para não sermos pegos, desapercebidos, desprevenidos. E aí será triste se Cristo nos achar dormindo, apostatado. Que o Espírito Santo nos conserve com esta chama nos nossos corações. Que esta palavra, assim, nos encaminhe a estarmos com Cristo naquele grande dia. A Bíblia também nos fala sobre mais sinais, fome. Segundo a ONU, já passa dos bilhões de pessoas que sofrem com esta fome. Homens, mulheres, crianças que passam necessidades. E agora ainda mais nesta crise que nós estamos passando, ainda mais agora neste período de calamidade pública, este período de pandemia que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão passando necessidade, muitas pessoas estão sem poder se alimentar de uma forma correta. A fome está aumentando cada dia mais e os sinais estão se cumprindo. A Bíblia também nos diz sobre exatamente isso, pestes. A Bíblia também nos diz sobre guerras, conflitos. Já tivemos 2 grandes guerras e cada vez mais os princípios estão deixando de lado. Cada vez mais o ser humano parece que está ficando com cada vez mais raiva, está perdendo cada vez mais o amor pelo semelhante. O amor está se esfriando. Rumores de guerra, conflitos, quantos nós já tivemos? Olha o decorrer da história, quantas guerras, quantas coisas, e agora parece que está afunilando cada vez mais. A Bíblia também nos diz sobre terremotos. Segundo a agência que estuda os terremotos, nos últimos 20 anos aumentou consideravelmente o número de acontecimentos. A terra sim está tremendo cada vez mais, tornando evidente a palavra de Jesus se cumprindo. E ainda há de tremer ainda mais. Ah, Lucas, tu é pessimista? Não. A ótica bíblica, quando nós adentramos a profundidade da palavra, uma verdade que nós não podemos deixar de falar, não podemos deixar de pregar. Biblicamente, não há melhora para a humanidade, não há melhora para as nações, não há melhora para nada, porque os tempos estão sendo consumados, as coisas estão acontecendo. Então, meu amigo, minha amiga, a tendência é piorar. Mas a piora é para o ímpio, porque eu creio que quando chegar no extremo mesmo, Jesus arrebata a sua igreja e nós estaremos com ele. Então, meus amados, para nós concluirmos esta lição número 2, nós temos a certeza que os sinais da volta de Cristo estão em evidência. As coisas estão acontecendo, a apostasia está impregnada, muitas igrejas já estão apostatadas. Muitas igrejas já não usam mais a Bíblia como manual de fé.
Muitas igrejas já deixaram a sã doutrina, já deixaram a palavra de Deus e se venderam à doutrina de demônios, culto a demônios dentro da igreja. E os sinais estão acontecendo. A natureza, fenômenos naturais estão acontecendo, coisas terríveis estão acontecendo. O homem está ficando cada vez pior, o homem está ficando cada vez mais violento, cada vez mais egoísta, preocupado consigo mesmo. O amor, o afeto natural, a preocupação com seu semelhante já não existe mais. Muitos já estão deixando de lado. Se eu estou bem, tudo vai bem. Já não se importa mais com seu semelhante. Mas nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos estar atentos aos sinais e fazendo a diferença nesta terra. Pregando que Jesus vai voltar. E não apenas pregando, vivendo. Porque pregar é muito fácil. Viver é o que complica. Então que nós possamos pregar o que vivemos e viver aquilo que pregamos, glorificando o nome do Senhor e alertando ao mundo que vai acontecer, vai chegar esse dia. E você que acompanhou até aqui, eu te agradeço. Até a próxima aula, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção da parte de Deus. A próxima aula nós estaremos falando sobre esperando a volta de Jesus. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao meu coração e ao teu coração. Mais uma vez, muito obrigado. E eu te espero para a próxima aula. Eu te espero para que assim nós juntos possamos ter o nosso conhecimento agregado. Que Deus abençoe a tua vida de uma forma especial.